Bom, o apóstolo Pedro, ele define aqui nesse capítulo, de que o sofrimento não exista, para que o nome de Cristo não seja blasfemado, e isso em resultado aos pecados que cometemos. Mas determina que o sofrimento do fiel, do cristão fiel, tem uma importância especial. Amém? E para haver essa importância especial para Cristo, para que o sofrimento seja por Ele, isso tem que ser provado. E ele fala isso no versículo 12. Tá? Muita coisa que o pastor eu vou falar aqui nessa noite aqui é importante exatamente para poder trabalhar esse conceito do que é ser cristão. O reconhecimento disso, do que é ser cristão, não é por via de modas ou isso, de tradições. Quando nós olhamos para um cristão, eu digo num olhar clínico e doutrinário, o entendimento ali é que aquilo que foi visto em Cristo precisa se repetir nele. Por isso que Pedro até usa a palavra, coparticipantes do sofrimento de Cristo, que ele quer deixar claro o quê? Que para o cristão ser cristão, para ele ser de Cristo, ele precisa viver objetivos e propósitos que foram ordenados diretamente pelo Senhor. Ou seja, aquilo que foi visto nele tem que descer sobre a igreja, sobre a experiência da igreja, em cada passo dela, inclusive no seu ministério. Que diríamos que para ser um cristão na doutrina, ele precisa apresentar testemunho. Então não é a igreja, não é o líder que reconhece o cristão para o cristão. Nem isso. O que ele vive dentro da igreja. Mas o que está no evangelho naquilo que ele experimenta, naquilo que ele testemunha. Bom, obviamente, 99% da classe daqueles que se dizem evangélicos depende do reconhecimento da igreja e do pastor, que é totalmente legítimo. Que diríamos, ele está perdendo o tempo dele. Achando que porque a igreja reconhece ele e o pastor fala que ele é cristão, ele vai para o céu. Esquece, isso não funciona. Não é válido. Então diríamos que para um cristão ser cristão, ele precisa ser provado na experiência e naquilo que ele testemunha. Estou sendo claro com os irmãos? Tá. Então muita gente acha que dentro de uma igreja, debaixo de um teto desse, é suficiente para reconhecer. E não. Então algumas coisas que vão ser ditas aqui é padrão, dentro daquilo que se espera de um cristão. Então diríamos que existe ali no Senhor atributos ou até planos e propósitos que ele viveu, que caem sobre a igreja, ou como se fosse sobre ela numa pré-ordenação. Ou diríamos que tudo aquilo que nós vamos ser para Cristo pode ser conhecido nele de antemão. Antes de viver, já dá para você saber o que vai acontecer. Porque da mesma forma que ele viveu, ou que a vontade de Deus se cumpriu nele, isso também vai se revelar em cada passo da igreja e daqueles que estão aqui. Então é muito triste saber que hoje grande parte das pessoas que se autodenominam cristão estejam amparadas nessa autoafirmação religiosa. Tá? Porque grande parte trata o evangelho como uma filosofia de vida, como uma moda, não como um propósito. Repudie o que está acontecendo hoje com essas igrejas. Amém? E eu queria começar agora a entrar nesse entendimento, da importância desse sofrimento para Cristo, tendo em vista que para ele também foi importante, é especial, e ele precisou ser provado, ou seja, aquilo que se esperou dele, da parte de Deus, é esperado de nós. Então eu queria que a igreja abrisse o texto da palavra para mim, em Hebreus capítulo 2, verso 9 ao 10. Porque é assim, quando a gente aplica a expressão sofrimento no Senhor, em Cristo, esse termo para ele se traduz de uma forma ministerial. E o pastor, eu vou explicar aqui por quê. Poderia acontecer também comigo, pastor, ou com a igreja, ou com aqueles que estão aqui? Não. Da maneira como o sofrimento representou ser para ele, essa experiência, na sua descida aqui nesse mundo, não se iguala a nós. Não pode ser aplicado da mesma forma. Porque nós não podemos ser igual a ele ou melhor do que ele. Por isso. Só por esse motivo. Mas o pastor vai explicar para os irmãos, detalhe por detalhe, do que, na verdade, essa expressão, o sofrimento, representou para ele em nosso favor. Vamos ler o texto, Hebreus 2, do 9 ao 10, vamos lá. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele que Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte,
para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Amém? Eu vou ler outros textos aqui. Bom, por que o sofrimento, como outras experiências de dor, de agonia, entrou ali no ministério do nosso Senhor? Porque o interesse do Pai de trazer o Filho aqui nesse mundo foi que ele assumisse exatamente o quê? A substituição de todos nós. Ele veio para ser um substituto. E cada detalhe daquilo que ele viveu, na sua humanidade, era necessário para resgatar qualquer um de nós. É uma visão administrativa e jurídica da redenção. Se ele não cumpre e não obedece essa renúncia, tá, em nosso favor de nos substituir no que diz respeito às expectativas do que Deus espera, ou isso até mesmo daquilo que Deus quer fazer contra nós, por causa do nosso pecado, nós não teríamos direito sequer de acesso à redenção e salvação. Tá? Então o sofrimento para ele é vicário, é de substituição. E até mesmo ali no seu sacrifício, nos momentos da sua morte, da sua agonia, até mesmo da sua ressurreição, que é a sua exaltação, são passos determinantes para a redenção ser possível para a humanidade. Porque sem a justiça dele, sem a obediência dele, ninguém aqui é resgatado. Por isso essa centralidade da salvação de Deus no Filho. Porque o entendimento bíblico e doutrinário é esse. Deus, se nesse momento se prontifica em salvar alguém da raça caída, ele o faz baseando-se ou fundamentado nisso, em alguém que foi melhor do que todos nós. Então por isso que o sofrimento para ele é um ministério, porque era necessário tudo que ele sofreu, ou até mesmo se sacrificou, para anular a condenação e o julgamento de Deus que estava proposto a cada um que está aqui nessa noite, que veio desde Adão, eu digo toda a raça caída. E para esta anulação acontecer, ele tinha que assumir essa dívida. E a condenação que nós merecíamos caiu sobre ele. Então a cruz para nós não é uma insígnia de religião, uma identificação religiosa. A cruz ali representa a mensagem do que ele foi capaz de assumir por nós. Porque o que caiu sobre ele, ele não merecia. Então diríamos que Deus, ele vive da oferta do Filho. E se baseia na oferta do Filho para se dirigir a qualquer um de nós, porque o entendimento é esse. Nós não temos mérito para alcançar isso de uma forma direta. Então ele precisou descer para ser esse representante e mediação de diálogo, de conversa entre o reino e o caído. É a parábola dos convidados. As bodas. Aquela parábola é a essência do chamado desse reino. Ok? Então o sofrimento para ele ali não era merecível. O sofrimento para ele ali não o atingiu porque ele merecia. O atingiu, como também o seu sacrifício, a morte, porque era necessário que ele fosse castigado pela corrupção desse mundo e pelo pecado que está aqui, para que Deus tivesse justiça. Por isso ele não interviu. Por isso ele não intercedeu pelo filho dele. Por isso não o salvou das mãos dos homens aqui. Porque era necessário o flagelo, não só no que diz respeito ao seu sofrimento, como também ao seu sacrifício. Senhores, nós vivemos daquilo que ele ofertou. É estúpido, é banal um homem achar que ele merece Deus. Eu não vou dizer pela questão doutrinária, pela lógica. Há doutrina para lidar com essa questão, mas também a lógica. Diríamos o seguinte: um Deus santo caberia aonde? Nessa vida tão desajustada e corrupta que está aqui. Aonde ele cabe?
Que compatibilidade, alinhamento, harmonia existe entre ele, sua perfeição e sua plenitude e a sua santidade, com aquilo que nós vivemos aqui nesse mundo? Não tem lógica. Você aceitaria uma coisa dessa? Você colocaria um bandido dentro da tua casa para morar com você? Ah, pastor, mas o homem, nem todo mundo aqui nesse mundo é bandido. Você tem que entender que há necessidade de haver compatibilidade na relação e na vivência, na experiência. Não estou querendo dizer que o bandido aqui represente ser aquele que comete o crime. Eu estou dizendo aquele que representa ser a inversão. A inversão, qualquer tipo de inversão. No reino dele não tem harmonia, não tem relação. Por isso a restauração foi proposta. E isso pela parte daquilo que o Filho cumpriu. E nós estamos aqui para viver esse propósito, para executar esse plano. Porque o entendimento é esse, que o homem precisa voltar ao seu estado original antes do pecado, porque em pecado e imoralidade Deus não pode conviver. Senhores, o pecado não se salva na cruz, mas o pecador pode. E isso se Deus o restaurá-lo. Então esse direito de acesso à graça e à misericórdia de Deus, esse direito foi pago pela vida dele e pela oferta dele. Então o sofrimento que caiu sobre ele ali tem um sentido de tradução e de realidade diferente do que é para mim e do que é para você. Porque tudo que ele viveu aqui ele não merecia. Tudo que o atingiu, ele não precisava. Até alguns ignorantes dizem que havia ali uma intenção de estabelecimento de uma religião mundial. Não, não foi dito por ele isso. Ele chamava. Vinha quem cria, vinha quem quer. Nunca houve o interesse ali de que ele houvesse, diríamos, interesse de que ele buscasse uma certa popularidade, que ele tivesse interesse de querer governar e reinar como os homens querem aqui nesse mundo. Não, você não vai conseguir ver isso nele. Esse interesse materialista lá. Ele demonstrou isso, o serviço pela causa. E o derramamento da vida dele atinge isso, aquilo que nós não podemos alcançar com as nossas próprias obras ou com a nossa realidade de vida. Seja humilde de reconhecer que você não tem uma posição para requerer nada de Deus. E se você acha que você pode, prova. Você pode dizer que você é filho da sua mãe, mas você não pode dizer que você é filho dele. Não nessa condição. Nem eu, nem você. Porque é mediado esse direito. Tem um representante. E talvez você não esteja reconhecendo isso dele. Entendeu? Então, para um homem se tornar cristão, ele tem que entender a lei jurídica da redenção. Ele tem que entender a administração desta redenção. Qual foi a administração? Tira todo mundo e coloca ele. E deixa os homens fazerem o que querem com ele. Só não isso, quebrar os ossos do seu corpo. Porque todo tipo de flagelo, sofrimento e dor ele sentiu. Qual seria a dor de Deus descer aqui nesse mundo e ser traído com um beijo? Qual seria a dor e o sofrimento de Deus descer aqui nesse mundo aqui e ver as suas vestes ser rasgadas com sorte, ou isso, darem véu, darem um vinagre para ele beber na hora mais dolorida da sua experiência, furarem o lado direito dele com uma ponta de uma espada, colocarem uma coroa de espinhos na cabeça dele, cujo tamanho de espinho era de 18 centímetros, retalharem as costas dele com açoites que eram feitos de aço, ou estilhaços de aço, ao ponto de arrancarem a sua carne. Por isso que o profeta dizia, ele vai ser moído. Eu não tenho o cálculo disso aqui. O que ele precisou sentir e passar para esse direito ser concedido. Mas você tem que reconhecer. Ah, não, pastor, eu não preciso disso. Então se garanta. Você acha que você vai subir para o céu de foguete? O Elon Musk vai te ceder um, né? Tá? Talvez exploda antes de chegar lá. A arrogância e o orgulho do homem aqui nesse mundo aqui é uma coisa incalculável, mas eu só estou apontando a necessidade. Deus não pode de maneira nenhuma ser concebido ou interpretado assim, como algo que você entra dentro do mercado, você compra e pega, ou rouba. Mas como alguém que você deseja se relacionar, mas não é compatível a ele. Porque ele é feito de leis e mandamentos e princípios que estão muito longe de você apresentar no que você vive agora. Então vamos entender essa questão.
Manda alguém para representar a raça caída e vamos ver o que vai acontecer. E o Filho abriu a porta desse reino. E deu a esse mundo a oportunidade de entender que o Evangelho é uma administração de retratação e de conserto. De prestação de contas. De reconstrução. Antes que Deus chame. Cada homem aqui está cumprindo o seu tempo. Então eu não quero entender o sofrimento dele, nem o sacrifício dele, dessa forma de sentir isso de maneira emocional, afetiva. Não. Tem que entender por que Deus permitiu que fizessem aquilo com o filho dele. Aquilo não é um teatro. Aquilo não é uma novela. O objetivo não era o espetáculo. Era a substituição. Por isso que lá no Antigo Testamento, a ovelha passou a representar essa visão jurídica do perdão e da redenção para Israel. E aquilo é só um cenário. Porque a obra perfeita estava para vir mais à frente. Então, assim como uma ovelha, ele foi apresentado a ser substituto do pecador. Só que o doador dessa ovelha é o próprio Pai. Nós não fizemos nada por merecer, sequer demos alguma coisa por isso. Então vamos começar a entender esse valor. Você não se torna cristão por religião, você não se torna cristão por tradição, por moda, como eu já disse aqui, ou por isso, por afeto, sentimento, por devoção. Não, você se torna por consciência, por verdades que foram ditas por Ele e devem ser reconhecidas e aceitas no teu coração. Você precisa entender o significado desse evangelho naquilo que você precisa e necessita para se salvar. Ao invés de ficar perdendo o seu tempo para ficar sentindo, se emocionando com palavras ou até mesmo com certas orientações que não vão te levar a lugar nenhum, porque nós estamos num mundo que está testemunhando uma coisa: enfermidade e doença geral. É uma agonia. É um mundo destruído. É um mundo corrompido